Olá, amados irmãos, que alegria estarmos mais uma vez na Fundamentação, semana 11, hoje sexta-feira. Vamos continuar falando sobre o jejum para Deus, a prática do jejum. Quais então os propósitos do jejum? Vamos apontar vários aqui, mas primeiramente para a santificação pessoal. Em Salmo 69:10 diz assim: Chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. E também em Salmo 35:10 nos fala assim, 35:13, desculpa. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Tá aí, né? 2 textos sobre santificação pessoal. O jejum é uma forma divina de nos aperfeiçoar. Quando jejuamos, estamos nos humilhando perante o nosso Deus. O jejum quebra o orgulho, humilha a alma e disciplina o corpo. O jejum nos separa de parte importante deste mundo, os alimentos. O jejum nos santifica, nos fortalece. Muito importante, né? Então vamos fazer jejum também para que Deus nos ouça. Isso está em Esdras, no capítulo 8, versículo 21. Diz uma experiência ali, né, que os judeus tiveram. Diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedir uma jornada feliz para nós e para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Tremenda essa experiência, né? E também Neemias 9, de 1 a 3, diz o seguinte: no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Tremendo, né? Essa experiência de retomada ali do povo de Israel. O jejum dá poder à oração. O jejum expressa ardor e zelo pelo que pedimos, aprofunda e confirma tudo o que pedimos a Deus. Outra questão para a prática do jejum é para soltar os cativos e derrotar Satanás. Está em Marcos, capítulo 9, 29. Vamos ler juntos aqui então, diz assim: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O jejum dá força e poder contra Satanás, obriga-o a soltar os homens que são seus escravos. A declaração de Jesus de que esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum não se refere a estar em jejum apenas no momento de expulsar o demônio, mas sim a uma vida de oração e jejum. Então vamos praticar, né? Para expressar também o arrependimento e pedir a Deus que tenha misericórdia. Isso está em Jonas, no capítulo 3, de 4 a 10. Né? Jonas, no capítulo 3, de 4 a 10. Nós vamos ler o 4 e o 5 e o 10. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Coração de arrependimento, né? E no versículo 10, vou pular aqui uma parte do texto, daí diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Tremenda essa experiência de Jonas ali em Nínive, né? Em Joel, também um pouco antes aqui, no capítulo 2, de 12 a 14, nos diz assim:
Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com pano, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tremendo esse texto, gosto demais. Então, o Ninivitas aqui, né? Nínive deixou de ser destruída porque se arrependeu com jejum e oração. Um quinto ponto, então, aqui para receber entendimento e revelação da vontade de Deus. Isso está em Daniel, no capítulo 9, de 2 a 3, e também em 21 e 22. 9, de 2 a 3 aqui, então. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. E aí vamos ver no 22 e 23, 21 e 22. Diz assim: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então, tremendo quando vem a resposta do Senhor depois do jejum de Daniel. Também para subjulgar o corpo, em 1 Coríntios 6, diz assim, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tá aí, né? É para disciplinar o nosso corpo para não fazer aquilo que achamos só que é bom, mas fazer a vontade de Deus. E no capítulo 9, versículo 27, diz assim, Paulo aqui, né? Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O jejum nos ajuda a disciplinar o corpo. Os apetites do corpo são lícitos, mas temos que mantê-los sob controle. Devemos manter o físico submisso ao espiritual. O jejum para o discípulo deve ser uma prática normal, assim como o exercício físico é para um atleta. Então, vamos meditar sobre a importância desse jejum, a importância de termos a vitória do Senhor em nossa vida espiritual. E vamos fazer uma coisa diferente. Hoje nós vamos dar uma pausa aqui e vamos continuar essa parte da sexta-feira amanhã, no sábado. Então vamos dar uma pausa por aqui e retomamos logo em seguida. Amanhã seguimos meditando na continuação desta sexta-feira. Deus abençoe a tua vida, a tua família e até amanhã. Paz.